Fala pessoal que está nos acompanhando na Band News FM. A gente começa mais uma temporada do nosso podcast olímpico na trilha do pódio. Depois de uma pausa da Copa do Mundo, férias, eventos esportivos, a gente retorna agora em 2023. Continuamos a entrevistar os nossos principais atletas do time Brasil. Hoje o nosso assunto é tênis. Já começo agradecendo demais Tomás Bellucci, um dos melhores do mundo, nos representou muito bem. Sei que a agenda está corrida, todo mundo querendo pedir entrevista para fazer um balanço dessa carreira maravilhosa, mas eu agradeço desde já a atenção com a Band News FM. Seja bem-vindo, hein? Primeira de muitas aqui com a gente. Tudo bem, Tomás? Tudo bem, obrigado aí. Espero que seja um novo começo aí de tudo, né? Ah, sim, vai ser. Eu acho que a nossa vida, né, Tomás, é feita de ciclos e sempre quando a gente, ainda mais vocês atletas, né, quando tem a oportunidade de se renovar e principalmente contribuir com todo o conhecimento que você adquiriu ao longo de tantos anos, né, vai ser sempre muito agregador. Você ainda tem muito a contribuir com o tênis. E eu começo te perguntando o seguinte, né, o Rio Open foi um momento muito especial. Sei que você já está cansado de falar disso, mas é bacana quando você pode pensar em aposentadoria no seu país, né, um lugar em que os brasileiros conseguiram te aplaudir, falar, colocar ali no currículo, eu vi Tomás Bellucci pela última vez em ação. Então, eu queria que você falasse como é que foram esses dias especiais no Rio de Janeiro. Eu conheço pessoas que foram ao evento e, como sempre, elogiaram a organização, o fato de estarmos pertinho do tênis em alto nível, que também é importante. Mas antes da gente falar disso, eu queria que você falasse como que foram esses dias, se você sentiu o carinho do pessoal, se de fato isso foi aconchegante nesse momento tão importante para você. Foi legal. Acho que foi exatamente da maneira que eu gostaria de que fosse, tivesse tudo acontecido, né? Eu queria jogar o meu último torneio no Brasil para me despedir de verdade, né? Nos últimos anos eu joguei, eu acho que nos últimos 3 anos eu não tinha jogado no Open por questão de lesão, pandemia e fazia muitos anos que eu não jogava no Brasil, né? Eu queria ter esse contato com a torcida, né? Pela última vez e de uma certa maneira, me despedir dos fãs, da minha família, dos meus amigos, de todo mundo que me acompanhou aí na minha carreira inteira, né? E para mim foi muito legal. Não foi fácil me preparar para o último torneio, porque eu já estava meio que machucado, e daí eu tive que me recondicionar para chegar no torneio e conseguir fazer pelo menos uma partida, né? Bem feita, mas deu tudo certo. Eu acho que foi incrível para mim, assim. Eu senti muita energia boa da galera e foi tudo muito legal. Que bacana, que bacana. E assim, eu converso com muitos atletas aqui, Tomás, e uma vez o Isaquias Queiroz, nosso medalhista olímpico, multimedalhista olímpico, falou assim, Ju, eu quero parar depois da Olimpíada de Paris, porque assim, ser atleta é uma delícia, mas treinar, por mim eu só competia, mas não existe essa Uhum. possibilidade, né? Existe a logística da viagem, ele tá com um filhinho pequeno também. Eu queria saber de você, assim, desde sempre, desde muito novo, você teve de abrir mão de muita coisa, né, Belucci? Então, queria que você falasse para o pessoal, às vezes, que não tem tanta noção do quanto a vida do atleta não é só glamour, né? Eu queria que você fizesse um balanço dessa carreira e explicasse para o pessoal o quanto você teve de focar, faltar em compromisso importante, deixar de confraternizar porque tinha que dormir cedo. Queria que você falasse dessa parte, da vida do atleta que nem todo mundo, às vezes, valoriza, É. né? Porque no auge, na conquista ali, nossa, 2010, Belucci melhor do mundo, mas o quanto você teve de abrir mão para conseguir seus objetivos não foi brincadeira, não, né? Sim, eu saí de casa quando eu tinha 13 anos, né? Então, com 13 anos eu morava fora de casa já e depois que eu saí, eu nunca mais voltei para casa dos meus pais e então eu tive muito pouco contato assim com a minha família, né? E com 15, 16 anos eu já comecei a viajar absurdo, assim, viajava 7, 8 meses por ano e perdi todos os meus contatos com todos os meus amigos de infância, de escola. Você começa a faltar em todos os aniversários, em todas as confraternizações, você vai perdendo um vínculo com as pessoas, né? O que é natural, né? São coisas que você tem que abrir mão e às vezes você não sabe como que são, né? E só que no meio do caminho você vai descobrindo que as coisas não são tão fáceis como parece, né? Não tem esse negócio de glamour no começo. No começo é muita ralação, é muito sacrifício, é dormir em rodoviária, dormir em estação de trem, vender o almoço para comprar janta. Então, qualquer começo de carreira é assim, né? E eu não tive um baita apoio, né? Quem sempre me ajudou na minha carreira foram os meus pais. Então, eles trabalhavam pra caramba
para pagar as minhas despesas, né? Pagar meu treinador, pagar minhas viagens, e eu nunca tive nenhum patrocínio, nenhum apoio nenhum. Então, foi muito difícil, assim, no começo da carreira, né? Mas com 18, 19 anos eu já comecei a jogar um pouco melhor e daí consegui aliviar um pouco o lado dos meus pais e financeiramente começou a andar as coisas na minha carreira profissional, né? Mas eu acho que não é fácil, eu acho que pouca gente tem consciência do que um atleta, né? Tem que abrir mão, né? E o tênis é muito isso, o tênis é muitas viagens, né? Porque o tênis é um esporte mundial, né? E praticamente não tem torneio no Brasil, né? Tem um torneio grande no Brasil o ano inteiro, os outros 30 torneios que você joga no ano, por exemplo, são todos fora, então você tem que viajar antes, você tem que pegar avião, muito aeroporto. E eu vejo muita gente parando de jogar, ex-atletas, né, parando de jogar porque falam, pô, não aguento mais viajar, não aguento mais pegar aeroporto, avião, atraso de voo, fila, passaporte. Isso tudo acaba te irritando, começa a cansar depois de um tempo, né, e começa a saturar toda essa vida. Nossa, é cansativo, né, os bastidores. E me diz uma coisa, Belucci, quando que você começou a cogitar a aposentadoria? Foi algo natural? Foi algo, assim, que você sofreu muito? Ou foi, você já se preparou para esse momento? Porque cada atleta dá um depoimento diferente. Tem gente que ficou ali remoendo, gente que foi mais assim, não, acho que, né, ou por uma lesão. Mas no teu caso, assim, você começou a se estruturar no final da carreira para já tomar essa decisão? Como que foi, essa parte, principalmente a psicológica mental, né? De entender que todo atleta sabe, né, Belucci, que um dia vai ter fim a carreira, né? Infelizmente nada é para sempre. Sim. Mas no seu caso, como que você lidou com isso? Até para orientar atletas que estão nos ouvindo, né? Aconselhar você tão experiente, como que você administrou isso desde sempre na sua carreira? Então, tem atletas que eles começam a fazer outras coisas já no meio da carreira, né? Eu optei por focar 100% na minha carreira como tenista e eu falei, não, quando eu parar de jogar, quando eu tiver quase nessa transição aí de carreira, eu começo a fazer outras coisas e eu sempre levei o tênis, assim, 100% do meu foco, 100% do meu tempo eu me dedicava ao tênis, né? Mas nos últimos anos eu já vinha já com essa pulga atrás da orelha que eu já não conseguia jogar em alto rendimento, tinha muitas lesões e daí eu comecei a pensar, né? Pô, será que eu tô velho demais? Meu corpo já não tá me respondendo como eu gostaria. E daí eu fui aposentando aos poucos, né? Você começa a cair as fichas aos poucos, né? Não é uma decisão de uma hora para outra, porque eu joguei tênis minha vida inteira, desde que eu nasci praticamente. E não é uma hora que você perde um jogo e fala, não, agora eu tenho que aposentar. Não é assim que funcionou para mim, assim, não sei para outros. Então, eu fui tendo lesões, fui começando a cair no ranking e eu fui começando a aposentar aos poucos, né? E ia para os torneios, não estava tão preparado, não conseguia ganhar muitos jogos, então eu fui vendo que era uma transição meio que necessária, assim, que o meu corpo precisava dar um tempo, né? E às vezes não é o que a gente quer, mas é o que a gente tem que fazer naquele momento, né? E se dependesse de mim, talvez eu continuaria jogando mais uns anos, mas eu tive muitas lesões e já não conseguia treinar como eu gostaria. E se você não consegue performar ali na quadra, fica difícil, né? Porque o que move a gente são as competições, é o desafio, é ganhar, perder e realmente os treinamentos não são legais, não são prazerosos o tempo inteiro, né? São as competições que fazem tudo valer a pena, né? E como eu não estava conseguindo competir, então foi um caminho natural que eu acabei optando. Belucci, como que você se preparou também? Eu gosto muito de falar dessa parte mental, converso direto com o psicólogo, mas assim, ser um dos melhores do mundo, treinar e jogar com o melhor que a infraestrutura pode te oferecer, mas você sempre foi um cara muito centrado, um cara que nunca se iludiu, mesmo depois de ter passado pelos perrengues, né? Como que foi para você cuidar dessa parte mental, em termos de cobrança também, da torcida brasileira? Por muito tempo você foi o nosso principal representante sem ter ali um segundo nome que te ajudasse nisso. Como que você lidou com esse peso, né? Eu não sei se naquela época com rede social você olhava muito, porque hoje tem muito atleta também que acaba até jogando para assessoria essa parte de rede social, porque não quer ficar lidando com hates, mas ao mesmo tempo é legal ter o carinho do público, né? Como você mencionou na sua despedida. Como você fez para administrar essa parte mental e não sentir o peso de um nome tão forte, né, como o seu, numa modalidade tão tradicional pra gente como o tênis? Então, no começo da minha carreira nem existia mídia social, né? Então, quando eu comecei a jogar, eu tinha zero contato com o público, então eu ganhava um torneio, no máximo que eu fazia era mandar um e-mail para meus pais, então era muito mais fácil nessa parte de gerenciar
a expectativa das pessoas, saber o que os outros estavam pensando. Então, eu não sabia o que as outras pessoas estavam pensando de mim. Eu ia pro torneio, jogava, e só às vezes quando eu voltava para casa, que às vezes eu fazia uma coletiva, fazia uma outra entrevista e começava a sentir como que tinha sido o meu desempenho nos últimos torneios, né? Então foi uma mudança grande assim para mim na minha carreira, né? Porque eu comecei a ter que lidar com esse com essa proximidade com o público, né, pelas mídias sociais. Eu nunca fui um cara muito extrovertido, muito aberto, né? E as pessoas não entendiam por que que eu era tão fechado, por que que eu não me comunicava tão bem. Então, para mim foi uma transição assim difícil. Eu acho que os garotos mais novos aí que estão começando a jogar agora, para eles é muito mais fácil saber lidar com com essa com essa comunicação com o público, né, e com os fãs, né? E para mim foi um pouco mais difícil porque eu tive que me adaptar, né? Mas de uma certa maneira eu sempre fui um cara muito reservado, assim, sempre achava que minha vida já era exposta demais para começar a expor minhas coisas pessoais, né? Então eu sempre quis sempre trazer à tona o meu lado esportivo, o meu lado tenístico, né? Então eu acho que no final da minha carreira também, eu acho que eu tive um contato com o público muito melhor. Eu consegui receber uma energia melhor, porque eu também consigo me comunicar um pouco melhor com o público e, de uma certa maneira, entender um pouco melhor como é que eles reagem, como que funciona tudo, né? Ah, sim. E sabe, eu gosto de pensar nos atletas que, mudando um pouco de assunto agora, passando para as boas lembranças, poxa, você teve o privilégio de disputar uma Olimpíada no seu país. Disputar uma Olimpíada já seria o máximo, né? Mas você teve esse adicional de ser no Rio, né? Ainda mais quem você enfrentou. Como que foi essa experiência, sabe? Tava todo mundo na expectativa ali no Parque Olímpico, tinha uma arena linda pro tênis, a torcida, né, te apoiando. Como que foi guardar assim essa parte do currículo de eu disputei uma Olimpíada no meu país? É um privilégio, né, Belucci? É um privilégio. Eu disputei 3 Olimpíadas, né? Uma no Brasil. E para mim foi o meu melhor resultado foi no Brasil, né? As outras duas eu perdi na primeira rodada. E no Brasil eu cheguei nas quartas de final ali. Se eu tivesse ganhado mais um jogo, eu estaria disputando medalha, né? Mas eu peguei o Nadal nas quartas e daí não deu para avançar. Mas foi engraçado porque na semana das Olimpíadas eu tive um torcicolo, tive uma contratura absurda assim no pescoço e não sabia se ia jogar, se ia jogar, se não ia. E daí na primeira rodada eu comecei meio devagar assim, estava quase perdendo o jogo e o meu adversário torceu o pé no momento que eu estava perdendo e provavelmente eu ia perder aquele jogo e ele torceu o pé e eu acabei ganhando. E daí ganhei mais 2 jogos até enfrentar o Nadal e para mim foi uma experiência muito marcante assim, talvez tenha sido um dos torneios mais especiais assim que eu tenha jogado porque gerou uma energia absurda assim no jogo, né? Muita gente que às vezes não tinha tido contato nenhum com tênis, né? Que às vezes comprou ingresso para ver a modalidade e estava vendo o meu jogo, então muita gente torcendo. Era uma energia diferente de um torneio tradicional, né? Então para mim foi muito marcante aquelas Olimpíadas. É legal você ter falado das pessoas torcendo, porque muitas vezes quando o fã vai comprar o ingresso, né, eles compram a fase, mas ele não sabe se vai ter um brasileiro envolvido, né? Uhum. Então, deve ter sido uma grata surpresa. E bacana você valorizar, ter esse olhar, poxa, 3 jogos é muita coisa, gente, é muita coisa. E assim, a gente sabe que no mundo do tênis tem gente que acaba deixando passar a Olimpíada, né? As meninas, a Luísa, e a Laura estavam relatando pra mim, falou, pô, a lista foi rodando, eu tive que achar uma parceira pra jogar e deu no que deu. E eu queria que você falasse hoje do cenário atual do tênis, né? A gente está prestes a ter uma Olimpíada em Paris, a gente já teve Grand Slam também esse ano. Eu queria que você falasse, assim, como é que você vê os brasileiros nesse cenário internacional? A gente teve uma crescente muito grande, principalmente do feminino, né? Com a medalha das meninas e também a Bia Haddad. Como que você projeta esse cenário nosso atual? Se a gente pode pensar em medalhas olímpicas, medalhas grandes por parte da Luísa, né? Que se recuperou da lesão e tem feito uma carreira linda por aí. Queria um panorama seu do tênis feminino e masculino. Não, eu vejo com bons olhos, né? A gente tem a Luísa, tem a Bia Haddad, tem outras meninas aí que estão jogando bem. Eu acho que se comparar aí a 3, 4 anos atrás com o que a gente tem hoje, hoje a gente está num lugar melhor no mundo do tênis, né? A Bia deveria estar onde ela está hoje há muitos anos atrás. Eu acho que ela teve aí percalços na carreira, muitas lesões e ela é uma garota de muito potencial e ela está aí quase 10 no mundo e com certeza vai subir ainda mais. Então, eu acho que a gente está no mundo do tênis, uma posição boa hoje. No masculino tem o Thiago Monteiro,
que está se consolidando aí entre os 100 do mundo. O que é difícil, né? No Brasil é difícil, porque o que eu sempre falo é que jogar tênis no Brasil é difícil porque a gente não tem a tradição, não tem a cultura como às vezes um argentino tem, um espanhol, um americano tem. Então, para a gente, às vezes a gente tem que correr tudo atrás sozinho. A gente tem poucas estruturas focadas aí no alto rendimento e então é muito difícil. Então, eu acho que cada um que consegue alcançar sucesso no tênis, né, tem uma parcela de força de vontade enorme, assim. Você precisa ter muita força de vontade e fazer as coisas, saber que vai fazer as coisas às vezes sozinho, que não vai ter apoio de ninguém. Então, eu tenho que tirar o chapéu para todos esses garotos aí que estão jogando bem e eu vejo com bons olhos aí o nosso futuro. E assim, você estava falando de ranking, né? Eu fiquei pensando, eu falei, pô, quando o ranking vai ser atualizado na segunda-feira, o tenista já tem uma ideia, né? Passando o torneio, de que lugar que ele vai estar. Você se lembra quando foi o dia que você oficialmente figurou ali no melhor ranking, o 21º? Como é que foi a emoção de ver seu nome lá e falar, caramba, hein? Eu tô entre os Ah, melhores, foi. né? Não, acho que eu lembro que eu estava jogando um torneio na Alemanha e eu estava nas quartas de final e eu sabia que se eu ganhasse aquele jogo, eu ia estar 21, né? Daí eu ganhei aquele jogo e eu fui jogar as quartas de final e daí eu sabia que se eu ganhasse as quartas eu ia estar acho que 19 ou 18 e eu acabei perdendo o jogo assim no terceiro set, um jogo muito difícil e eu falei, poxa, se eu tivesse ganhado aquele jogo estaria um pouco mais longe, né? Mas para mim foi muito legal que, porra, 21 no mundo eu jamais esperaria chegar. E sempre me perguntam, pô, você acha que você conseguiria ir até mais longe? Eu falei, putz, se eu ganhasse aquele jogo eu teria ido mais longe, né? Mas a longo prazo eu não acredito que eu poderia ir muito mais longe, né? Porque eu também não era um cara super completo, eu jogava em todos os pisos, fisicamente um animal, eu sempre fiz o meu jogo, um bom jogo na quadra de saibro, na quadra rápida eu me virava um pouco, então chegar a 21 para mim foi de uma certa maneira uma surpresa assim, mas de tanto que eu trabalhei assim, eu acho que eu merecia um bom lugar assim, então fico feliz de ter alcançado essa posição. Com certeza. E agora, assim, eu vejo muita entrevista sua, tava me preparando aqui pra nossa, eu falei que você tava falando, poxa, quero continuar no mundo do tênis, mas esse lance de viagem me pega. Você quer descansar um pouco agora com a família? Você já tem projetos? Como que vai ficar a sua participação aí? A gente vai te cobrar essa contribuição aí. A gente precisa de você, hein, Belucci? Não vai largar a gente, não. Né, pois é. Não, nos próximos meses eu vou dar uma sossegada um pouco, vou ficar um pouco em casa e ter sei lá, um pouco mais de contato com as pessoas que eu nunca tive oportunidade de ter contato, assim, muitas viagens, muito tempo aí na estrada, mas como eu me vejo assim para o futuro continuando no tênis, continuando passando uma experiência adiante. Eu acho que tem uma lacuna aí no tênis que são os garotos que querem jogar tênis a nível profissional. Às vezes não tem muitos lugares que eles conseguem se desenvolver e bons profissionais para lidar com essa carreira, né, de tenista. Então, acho que talvez seja uma lacuna aí que eu possa desenvolver algum projeto e ajudar o tênis dessa maneira, mas não me vejo viajando do jeito que eu viajei minha carreira inteira, né? Eu viajava aí 7, 8 meses por ano, não me vejo viajando tanto. Viajaria um pouco menos, mas eu acho que são escolhas na vida, né? Quando eu era jogador, eu tinha que abrir mão, era uma necessidade, mas hoje que não é uma necessidade, eu não acho que é uma coisa que me faria feliz continuar viajando tanto. Então, viajaria para continuar no mundo do tênis, mas não tanto como eu vejo como jogador. A Bia Haddad me falou uma vez que ela tem uma mala pronta. Ela, a Luísa, que vocês nunca desfazem as malas. É verdade isso? Você deixava uma mala sempre ali meio pronta? Não, pronta, pronta não, mas eu sabia exatamente o que eu ia colocar. Às vezes quando eu morava com meus pais, minha mãe, a gente ia sair para o aeroporto e em meia hora ela falava, cadê sua mala? Eu falei, não, vou fazer agora. Que é uma coisa tão automática, porque você já Não, sabe o passa a número de lista aí. O que que camisetas. tinha na mala? Quantas raquetes? Quantos uniformes? Como que era? Era 20 camisetas, 10 shorts, 20 meias, 10 cuecas. Então eu pegava tudo ali rapidinho, já sabia todos os números. As raquetes, 6 raquetes, 3 cordas, 6 grips, era já tudo Nossa! contadinho, eu já sabia o que ia pegar. Então era fácil, assim, não precisa quebrar muita cabeça. E é meio que mala pronta mesmo, assim, não tem muito o que inventar, não. Chocada com esse número aí. Nossa, é muita coisa, gente.
É, muita coisa. É, porque a gente não tem muita. A gente não consegue lavar todo dia, né? A gente precisa Sim. pelo menos de roupa para 2 ou 3 dias, então a gente treina muito, precisa trocar de camiseta, precisa trocar de roupa, então não tem jeito, tem que levar muita coisa. Nossa, adorei essa mala aí. Vou bater os números com as meninas pra ver se elas estão levando o número certo aí. Falar, ó, o Belucci falou que são 10, hein? Belucci, pra gente encerrar, que eu sei que o tempo é curto, você tem seus compromissos, seria muito redundante eu perguntar, o que é o tênis na sua vida? Mas eu queria saber, o que que o tênis te trouxe de melhor, sabe? Eu sei que é algo muito além do âmbito esportivo, do ranking, eu sei que deve ter pessoas aí nos bastidores que a gente nem imagina o quanto te ajudaram. Qual que é o principal legado que o tênis deixa na sua vida? Eu acho que são os aprendizados e as amizades que eu construí durante esse tempo, né? Eu acho que o tênis me trouxe muita disciplina, muita resiliência, muita força de vontade de não se abater nos momentos ruins, né? E hoje eu levo isso para minha vida, né? Eu acho que às vezes, eu vejo às vezes pessoas próximas a mim, né, com um problema às vezes que não parece tão grande, e as pessoas criam um monstro, né? E o tênis ele vai ensinando que não existe problemas tão grandes, que você pode praticamente qualquer problema pode ser resolvido e só se manter calmo e com a cabeça tranquila que você consegue resolver a maioria dos problemas da sua vida e comigo tem sido assim, né? Nessa transição de carreira eu tenho aprendido que também não adianta fazer as coisas com pressa, que tudo tem seu tempo, que às vezes você trabalha, 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 os resultados não vêm, mas uma hora acaba vindo para quem consegue trabalhar bem. Então, são todos aprendizados aí que eu aprendi, né, jogando tênis, com muitas vitórias, muitas derrotas, muitas experiências que eu tive, né, no tênis e das amizades que eu construí, né, com meus treinadores, com meus preparadores físicos, fisioterapeutas, porque é um casamento praticamente. Quando você viaja com a sua equipe, você passa 24 horas por dia com eles, você almoça, toma café da manhã, janta, dorme junto e você acaba sabendo lidar com as pessoas, né? Então, é mais do que um funcionário, é um amigo seu, é uma pessoa que você tem que confiar 100%. Então, são esses vínculos que a gente acaba criando, né, no esporte. Nossa, essas pessoas devem se entender no olhar, né, com você. Tipo, nossa, o Belucci não tá muito legal hoje, ó, ele tá meio Não, o Belucci vai... Hoje... Porque assim, é muita convivência. Às vezes eu falo com muita gente, vôlei de praia. Às vezes eles falam, Ju, troquei minha dupla, não é porque eu não gostava, a gente se dava bem, mas não dá mais. A gente dorme junto, sabe? Assim, não dá. Sim, A gente não tem privacidade. Eu atendo o telefone e o cara sabe que eu tô falando com a minha mulher, com a minha filha. Então é muito é louco, assim mesmo. né? É uma família, é o que você falou, é um casamento. Mas parabéns para essas pessoas também que ajudaram você a chegar aonde você chegou. Belucci, eu te agradeço demais a oportunidade de ter você aqui no podcast. Acho que a gente começa essa temporada com o pé direito com a sua presença. Volte mais vezes. Quando tivermos grandes torneios, vou querer que você volte, que você analise, que você dê seus pitacos aqui na Band News. Obrigada por tudo que você fez por nós. Acho que é clichê falar que você é uma pessoa excelente, muito além de um tenista, você é uma pessoa excelente. Tenho certeza que é um orgulho para os seus pais, para sua família. Então, o convite está feito, volte sempre. Boa sorte nessa nova fase. Qualquer novidade também a gente vai querer saber em primeira mão, hein? Se você for viajar ou não, se como que a gente vai arrumar mala, não quero saber. Você vai voltar aqui porque conversar com você é sempre uma honra. Muito obrigada de coração e parabéns. Claro, claro. Obrigado, obrigado pela oportunidade aí. E com certeza vou voltar a falar com Opa! vocês. E obrigado pelas palavras, hein? Valeu, valeu, Belucci. Gente, toda semana um episódio novo. A gente começa com tênis. Na semana que vem, maratona aquática. Um beijo para todo mundo.